Amanhã é dia de Fala Bahia na sua comunidade. As equipes da Bahia FM e da TV Salvador vão estar no Largo da Ribeira, próximo ao local de provas do Detran. Se você mora na região, aproveite a oportunidade e faça sua denúncia ou reclamação. É o Fala Bahia na porta da sua casa. Depois de uma verdadeira luta entre os planos de saúde e os associados, a Agência Nacional de Saúde, ANS, baixou uma portaria que obriga as seguradoras a cobrirem cirurgias para a colocação de implantes auditivos. O procedimento já é feito pelo SUS. Quem dá outros detalhes sobre este assunto é o otorrinolaringologista Marcos Juncal. Muito bem, amigos do Fala Bahia da TV Salvador. Recentemente, uma portaria baixada pela ANS, Agência Nacional de Saúde, facilita, digamos assim, o implante auditivo com cobertura dos planos de saúde. Sobre esse tema e mais alguns outros, vamos conversar agora com o Dr. Marcos Juncal, ele que é otorrinolaringologista, conceituadíssimo aqui no nosso estado da Bahia e, evidentemente, no restante do Brasil. Boa noite, doutor. Quero falar um pouco como é que está funcionando essa cobertura do implante auditivo na cobertura dos planos de saúde e também do SUS, não é isso? Boa noite. Boa noite, Fábio. Os implantes auditivos hoje, a gente chama esse nome implantes auditivos, todos aqueles implantes, cirurgias implantáveis, ou seja, se implantam uma prótese no ouvido do paciente, que são as mais novas. A gente chama de implantes auditivos os novos implantes. São aparelhos em que se implantam para resolver problemas na audição. Em relação aos planos de saúde, houve uma resistência muito grande dos planos de saúde para os implantes auditivos, por causa do custo dos implantes auditivos. Começou-se, então, uma guerra, digamos assim, entre os pacientes dos planos de saúde para essa liberação. Mas hoje, depois do esclarecimento das agências reguladoras dos planos de saúde, esse tipo de conflito, eu creio que já esteja terminado, esteja bem entendido, entendeu, Fábio? E os planos têm liberado normalmente os pacientes para esse tipo de cirurgia, que é uma cirurgia de implante de prótese como outra qualquer. Quais são os benefícios que o paciente pode ter para começar a fazer esse implante e já começar a ouvir e o aprendizado? A partir de que idade também, doutor? Bom, na verdade nós estamos falando de 3 implantes diferentes. Esses implantes, cada um deles se presta a um determinado tipo de problema. Então, o que é liberado hoje pelo SUS, inclusive, e o mais, digamos assim, mais conhecido, se chama implante coclear. É o ouvido biônico, é onde se implanta uma prótese direto na cóclea do paciente, que é o transformador do ouvido, transforma o som em um estímulo que possa chegar ao cérebro através do nervo. E, Fábio, esse implante é a única chance de uma criança que nasceu surda, por exemplo, por motivos de defeito na cóclea, de conseguir ouvir. Se ela não fizer o implante, ela vai ser surda pro resto da vida. E outra, a criança que nasce completamente surda, ela tem um período para fazer o implante. Se passa daquele período, o resultado já é mínimo. Qual seria a idade, o período? Hoje nós consideramos ideal o mais precoce possível. De uma forma geral, os grandes centros, eu também me incluo nesse caso, operamos acima de 1 ano de idade. Alguns centros, principalmente no exterior, estão começando a fazer um pouco antes de 1 ano de idade, mas ainda é algo muito controverso, pelo próprio segurança que uma criança pequena deixa de oferecer. Mas a partir de 1 ano de idade já se faz, e o ideal é que se faça no máximo até 5 anos de idade. Depois de 5 anos de idade, o desenvolvimento do centro de processamento no nosso sistema nervoso central, ele não se desenvolve mais tão bem, tão rápido, de uma forma tão quanto a criança menor. Então, se você faz depois dos 5 anos de idade, o desenvolvimento do sistema nervoso central, como já é mais lento, o resultado vai ser menor. A gente precisa do cérebro para processar as informações. Então, até 5 anos de idade é realmente a melhor idade. Bom, essa portaria baixada pela Agência Nacional de Saúde obriga os planos de saúde a cobrirem esse tipo de cirurgia para os 2 ouvidos, é isso? Os planos queriam seguir o SUS, que libera apenas um tipo de implante para um ouvido do paciente, mas aí eles agora estão sendo obrigados, esses planos, a cumprirem os 2 implantes, a cobrirem esses 2 implantes? Sim, exatamente isso. Os planos, eles
ensaiaram, digamos assim, só querer cobrir um único ouvido. Ou seja, o paciente teria que ouvir em mono, não poderia ouvir em estéreo. Então, ele, segundo, eu acho que o plano quer economizar dinheiro, acredito, então, vivem disso, né? E teve esse ensaio, digamos assim, que só queria liberar um lado. Essa portaria da ANS acabou obrigando os planos a liberar bilateral. Inclusive, Fábio, os 2 últimos pacientes que eu operei foram cirurgias bilateral simultâneas, ou seja, no mesmo tempo cirúrgico, nós operamos os 2 ouvidos. Existem muitos locais aí que já estão preparados digamos assim, homologados pela Agência Nacional de Saúde, autorizados para fazer esse procedimento na nossa cidade, no nosso estado? Olha, no estado da Bahia hoje só existem 2 centros que fazem a cirurgia regularmente. Um é o qual que eu participo. E o outro é do Hospital de Irmanduce. O que eu participo é no Hospital Santa Isabel. O Hospital de Irmanduce foi liberado para que comece a fazer, agora, acho que no ano passado, se eu não me engano, um tempo atrás, se comece a fazer o implante. Uma quantidade pequena, e o Santa Isabel não foi liberado. O que acontece, Fábio, é que num estado de 15 milhões de habitantes, a demanda de pessoas que precisam do implante é muito maior do que isso. Muito maior do que um centro só pode dar. Mas por algum motivo ainda não foi liberado. E nós estamos tentando ver se o Santa Isabel também, né, acaba conseguindo essa liberação para praticar o implante coclear. O senhor pode citar alguma novidade em relação a implantes ou equipamentos que são utilizados e estão chegando aqui na Bahia, no Brasil e na Bahia? Sim, hoje foi liberado pela ANS, pela Anvisa, não, se eu não me engano, um terceiro tipo de implante chamado implante Carina. O implante Carina é um implante realmente fantástico. Ele vai substituir, para os pacientes que não podem usar ou não querem usar, o aparelho auditivo tradicional, aquele aparelhinho que se coloca aqui atrás da orelha de amplificação sonora. Foi desenvolvido um implante que substitui totalmente o aparelho para amplificar o som. E ele é totalmente implantável, não tem nada fora da orelha, todo dentro do organismo. E vai substituir os aparelhos, ou seja, os pacientes que não, por uma questão estética ou uma questão física, não podem usar o aparelho, tem muitas inflamações, pode agora operar o Carina. Um grupo de médicos brasileiros já teve esse treinamento, alguns de cada estado. Aqui na Bahia eu fui convidado e já podemos fazer o implante. Bom, então essas são as dicas e também algumas informações importantes para os nossos telespectadores, e você fica sabendo, você inclusive que tem um parente, um amigo que precisa fazer um implante, que precisa começar a ouvir, que é fundamental na nossa vida. Muito obrigado, doutor Marcos Juncal. Até uma próxima oportunidade. De volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. É com você, Emerson José. O fornecimento de água será interrompido em alguns bairros de Salvador e região metropolitana amanhã, a partir das 8 da manhã. Segundo a Embasa, o abastecimento será normalizado em até 24 horas após a conclusão dos serviços de manutenção de uma adutora. Serão atingidas localidades como Jardim das Margaridas, Itinga, Capelão, Estrada do Coco, Praia de Pitanga, Busca Vida e Sucupió. A lista completa você confere no nosso site, falabahia.com. Estou retado aqui no Fala Bahia. Muito retada com o trânsito em Salvador. O trânsito está muito assim, péssimo, engarrafa demais. A gente às vezes se atrasa em chegar ao trabalho. Por isso que assim me deixa retada. Falando em engarrafamento, não deixe de entrar no nosso site, falabahia.com, e veja o meu comentário. Esse comentário saiu ontem na minha coluna diária do Jornal Correio, tá? Sobre os engarrafamentos e as blitz de lei seca da Transalvador, tá? Acesse e veja lá o que eu falo sobre a hipocrisia nessa área, tá? Falabahia.com, acesse lá, Emerson comenta e leia. A minha coluna toda de ontem foi sobre os engarrafamentos, os problemas com o elevador Lacerda, o uso de policiais militares nas blitz, enquanto o tráfico e a bandidagem estão mandando na cidade de Salvador. Então, não deixe de conferir. E falo também da hipocrisia de muita gente que fica fazendo essa campanha aí, usando da campanha, e nos intervalos lá com a bebida patrocinando, não é isso mesmo? Então, leia, viu, no nosso site. Hoje, na minha coluna, eu falei da entrevista com o líder de governo da Prefeitura de Salvador, líder do João Henrique, Teu Sena, vereador Teu Sena, é o entrevistado também no site do Fala Bahia. Pode conferir lá
o vereador Telcena fazendo uma análise hoje da gestão atual do prefeito João Henrique. E depois do intervalo, você vai saber por que os moradores da Boa Vista de São Caetano estão vivendo com medo. Até já!